Boa tarde a todos. Estou partindo aqui de alguns princípios básicos. Primeiro, que o IBESC é um Instituto de Economia e Humanidades. Como economia, vamos economizar um pouco de tempo e, como humanidade, vamos cansá-los menos. E nós estamos aqui fazendo palestras que envolvem concessões numa visão de longo prazo e que envolve dois ministérios, o Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério dos Transportes, que cuida de ferrovias e rodovias. Portanto, atrás desses ministérios vêm os órgãos reguladores que lhes são afetos. A ANAC, no aeroviário, a ANTAC, no portuário, e a NTT, no rodoviário e no ferroviário. Tivemos aqui hoje um painel falando em longo prazo. As concessões dependem essencialmente disso. Não é a panaceia, as concessões são necessárias, mas não suficientes. Então, na perspectiva que temos de contribuição do poder público com financiamentos públicos e do poder privado com as concessões, nós temos que buscar esse equilíbrio, sabendo que as dificuldades orçamentárias têm reduzido rotineiramente os investimentos públicos. Esse é um dos temas que a gente tem que considerar e deveria também estar presentes e preponderantes no planejamento de longo prazo. Quer dizer, como suprir novos investimentos públicos na medida em que o capital privado também necessita de financiamentos e no mercado tradicionais as taxas, os custos de financiamento são muito elevados. Então, vamos dar início aqui, também partindo do princípio que o conteúdo deve caber no continente. Isso é um princípio básico da física e da hidrodinâmica. Então, vocês conseguiram recuperar meia hora e nós vamos ter que ser responsáveis aqui por recuperar a seguinte meia hora. Então, eu gostaria de iniciar as nossas apresentações com a fala do Humberto Neiva, que é o representante comercial da empresa Aeron, uma empresa gaúcha, bem tradicional, que conhecemos aí há décadas, que tem procurado se evoluir também técnica e operacionalmente para modernizar e ampliar os seus projetos. O Humberto Neiva é o executor sênior, que tem uma trajetória no setor de manufatura, comércio, serviços e TI, com sólida experiência em gestão integral de operações e unidade de negócios. Ele atualmente está lidando com estratégia de áreas corporativas, incluindo na parte de vendas, marketing e gerenciamento dos resultados dessas operações. Ele falará de dois projetos básicos que estão em andamento hoje, um que envolve a área portuária Porto de Santos e outro que envolve a área aeroportuária, que é o aeroporto de Guarulhos. Ele cobrirá, no tempo de 15 minutos, uma apresentação que, para nosso conforto, vai se apoiar em um vídeo que coloca
questões básicas e fundamentais desses projetos. Em seguida, nós ouviremos o Clóvis Magalhães, que hoje é o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul. Ele vai nos trazer alguma visão sobre a parte de demandas que o Estado do Rio Grande tem hoje, e mais ou menos apoiado por um plano estratégico de logística e transportes do Estado, que também está em andamento, no qual ele vai enfatizar quais são as necessidades básicas daquele Estado, inserido na unidade da comunidade da Federação, no setor rodoviário e no setor ferroviário. E também o Ricardo Trotti, que é o diretor operacional de uma empresa de logística operacional de terminais, que é a Brasil Terminais. É uma empresa tradicional que opera há muitos anos, operando seus terminais dentro do Porto Santos também, e acho que estendendo aí suas ações para outros. Então, passaria a palavra imediatamente para o Humberto, pedindo a ele que tentasse se restringir no prazo de 15 minutos. Em seguida, automaticamente passaria ao Clóvis Magalhães, e, em terceiro e último, mas não menos importante, passaria ao Ricardo Trotti. Então, com a palavra, por favor, Humberto Neiva. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas presentes. Agradeço aqui a participação junto à presidente Jussara aqui do Instituto e ao meu amigo Marcelo Perrupato, que me convidou para vir aqui nesse evento, me dando a oportunidade de falar um pouco sobre o aeromóvel. Não sei se vocês já ouviram falar do aeromóvel. Alguém aqui conhece o aeromóvel? Poucas pessoas. Esse é o intuito, é mostrar para vocês um novo modal. Esse modal é de tecnologia revolucionária, ele é movido a ar, como eu vou poder demonstrar para vocês, mas, sobretudo, ele é interessante demais porque ele foi idealizado por um brasileiro, o senhor Oscar Cuesta, foi desenvolvido o projeto e toda a tecnologia no Brasil. Hoje, nós contamos com quase 100% dos fornecedores brasileiros. Trata-se de um modal 100% sustentável, né? E de custo muito inferior aos seus principais concorrentes. No caso, o trem, menos de 5%, o metrô, menos de 10%, o monotrail, menos de 15%, e o VLT de 40% a 50% de custos inferiores. Se o CAPEX já não fosse representativo, o OPEX ainda é mais insignificante. Em Porto Alegre, onde o aeromóvel já roda há mais de 11 anos, ele teve um custo mensal de R$11.000 por quilômetro rodado de consumo de energia. Essa energia pode ser captada por energia eólica, energia comum ou energia solar. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho. Eu queria pedir para o pessoal para primeiro começar com o vídeo número 1, como eu havia solicitado, para que a gente pudesse ter uma ideia do que é o aeromóvel. Como eu disse, essa tecnologia ainda é pouco conhecida. Vamos lá. As cidades contemporâneas são verdadeiros ecossistemas, pois concentram oportunidades de trabalho, educação, serviços públicos e privados, espaços de cultura e lazer. Só que, embora ocupem apenas cerca de 3% da superfície terrestre, as cidades são responsáveis por aproximadamente 80% da atividade econômica global. As áreas urbanas também consomem 2/3 da energia produzida e causam mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa. Por isso, organismos internacionais como a ONU lideram a assinatura de acordos e convenções sobre o clima. Tudo com o propósito de estabelecer metas objetivas e reais para o combate das mudanças climáticas. O transporte é vital para o cotidiano das pessoas e um dos pilares de uma cidade eficiente.
por toda a atividade gerada, está entre os principais emissores de CO2. Diante disso, a reformulação da infraestrutura urbana e a viabilização de novos modais de mobilidade são necessidades urgentes. Há soluções para essa situação. Por sua tecnologia inovadora, o aeromóvel está entre as tecnologias disruptivas, que apresenta grande potencial para superar os desafios climáticos. Além de ser 100% elétrico e automatizado, é um modal com maior eficiência energética por passageiros, apenas superado pelas bicicletas elétricas. A propulsão pneumática do aeromóvel proporciona baixo peso, zero emissões e alta eficiência. Um outro aspecto positivo é não usar pneus, que emitem poluição por micropartículas plásticas no solo e na água. É silencioso e sua aceleração e desaceleração são suaves. As estruturas do equipamento são leves, de baixo impacto visual e se integram em harmonia com a paisagem urbana. Por utilizar tecnologias avançadas que otimizam o uso de concreto e aço, o aeromóvel ainda contribui com a diminuição das emissões de CO2 na fase de construção. A segurança e a rapidez são outros aspectos relevantes, porque a via exclusiva, totalmente segregada, evita acidentes e proporciona agilidade nos deslocamentos. O aeromóvel ainda devolve o nível do solo às pessoas, pois trafega em estruturas elevadas. São muitas vantagens que melhoram a qualidade de vida e funcionalidade das cidades. Aeromóvel, a tecnologia inovadora de um sistema com foco nas pessoas, alinhado às metas globais do desenvolvimento para cidades inclusivas, inteligentes e sustentáveis. Então, senhores, vou procurar demonstrar aqui de uma forma objetiva, o mais rápido possível, doutor Marcelo, um pouco mais sobre os detalhes do aeromóvel, né? Partindo do princípio da sustentabilidade, o aeromóvel foi criado pelo Dr. Oscar Koester, que era um engenheiro de bordo da Varig, que foi o responsável pelo projeto do primeiro voo entre Rio e Nova York, e ele precisava tirar peso do Boeing para que não houvesse nenhuma parada de reabastecimento. Daí veio o conhecimento dele de engenharia para criar um trem, né, ou um vagão que fosse muito leve. Para vocês terem uma ideia, hoje um vagão do aeromóvel pesa em torno de 18 toneladas, menos da metade do peso de um VLT. Ele não tem baterias nem motores embarcados. Tá? Nós respeitamos todos os certificados de sustentabilidade hoje em uso no mundo. Tá? Aqui a gente sempre pensa em trazer para as cidades a possibilidade dessas cidades serem sustentáveis e utilizadas pelas pessoas. O aeromóvel ele tanto funciona em plataformas elevadas, totalmente segregadas, o que facilita a construção, porque ele é construído em módulos de concreto, como também permite a viabilidade de projetos rápidos, sem ter que desapropriar áreas e sem ter problemas de certificação ambientais para obter certificados. Nós temos um projeto em Canoas, em que o aeromóvel desviou de uma árvore centenária para não ter problemas ambientais, né? E assim sucessivamente. Toda a tecnologia aeromóvel é brasileira, ela pertence 100% à Aeron. Aqui tem alguns dos projetos do aeromóvel, que começou com uma simples cadeira dentro da casa do Dr. Oscar Koester, até as feiras que ele participou pelo mundo, projeto que hoje funciona há quase 30 anos em Jacarta, o projeto de Porto Alegre, que também está em funcionamento há quase 12 anos, e agora nós vamos inaugurar no mês que vem o projeto de Guarulhos, que vai ligar os terminais 1, 2 e 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos à estação final do metrô, a estação Jade. O sistema de propulsão, eu diria que é o que temos de mais interessante. Imaginem um barco à vela de cabeça para baixo. É assim que funciona o aeromóvel. Em cada vagão, nós temos uma tela atrelada a ele por um mastro. Todo o duto da plataforma, ele é oco. Essa plataforma ela pode ser elevada, mas também pode ser enterrada no solo. Essa plataforma ela é hermeticamente fechada, de forma que ela vai receber vento a partir das estações ou de instalações de ventiladores
entre um terminal ou uma estação e outra, com no máximo 2 km de distância. Esses ventiladores eles vão propiciar um vento, não é um vento pressurizado, a pressão é inferior à pressão sanguínea, enquanto um ventilador empurra ali pela seta azul, como a gente pode ver, tem outro na outra extremidade puxando. Então, é um empurra e puxa o tempo todo que faz o aeromóvel se locomover, chegando a velocidades superiores a 80 km por hora. Todas as patentes do aeromóvel, são mais de 46 hoje, presentes em mais de 150 países, são de propriedade da Coester, que é a empresa que detém o aeromóvel, e hoje nós já tivemos propostas de vários grupos, inclusive chineses, para vender essa tecnologia, mas o senhor Oscar, que nos deixou há 4 anos, disse que esse era o legado dele para o Brasil e não vai sair daqui. Quanto à eficiência, o aeromóvel só perde em eficiência energética para a bicicleta elétrica. Ele é muito superior a todos os seus principais concorrentes. Seja o carro, o metrô, o trem, o VLT, ele tem uma economia de energia e uma sustentabilidade proporcional muito superior aos seus concorrentes. Essa eficiência energética, esse baixo consumo de energia, que é apenas o consumo de energia dos ventiladores, para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre, o que eu vou falar são dados da Transurb, o consumo de energia mensal é entre 11 mil e 14 mil reais mês. É inferior ao consumo de energia das estações, lá mesmo em Porto Alegre, o consumo de luz para iluminação, escada rolante e ar-condicionado é superior ao consumo do próprio aeromóvel. Então, ele tem também esse significado de ter um baixo consumo, porque ele só precisa de um ventilador que pode ir de 300 a 500 kW, que é o que está em uso atualmente, e cuja a fonte pode ser, como eu já disse, uma fonte solar, de energia ou eólica. Os projetos que a gente tem em andamento hoje, tem o People Mover de Porto Alegre, que ele foi inaugurado lá em 2013, e funciona ligando o aeroporto Salgado Filho à estação final da Transurb. Esse projeto aqui ele tem um traçado bem interessante, porque já quando ele sai lá da estação da Transurb, ele faz uma curva de quase 90 graus. Né? Essa é uma das características técnicas do aeromóvel. Como o sistema dele de tração, no caso, as rodas e o trilho são só para guiar, a tração é feita a partir daquela tela que está dentro do duto, isso permite a ele, não tendo baterias ou motores a bordo, fazer curvas muito fechadas, né? E também ascender aclives de até 12%. No aeroporto aqui, Salgado Filho, a gente chega a quase 90 graus de curva e a quase 3% de ascendência de aclive. Aqui são algumas características, eu não vou me prender muito a isso, para a gente não ter uma perda aqui de tempo. Vamos direto aqui para Guarulhos, né, que já começa a operação em cerca de 30 dias. Né? Já é um projeto 3 vezes maior do que o Salgado Filho. Né? Ele já está em teste há 1 ano, aguardando uma autorização da ANAC para autorização. Lá nós vamos funcionar com 3 veículos, cada veículo com 2 vagões, e cada vagão preparado para receber 120 passageiros com malas. Normalmente, os vagões podem ter até 150 passageiros, o aeromóvel pode carregar de 4 a 6 vagões, ou seja, de até 900 passageiros por conjunto de 6 vagões. Esse é o traçado em Guarulhos. Notem que aí já é um traçado bem mais complicado. Ele ganhou essa licitação de vários concorrentes chineses, alemães, franceses, etc. Uma das questões que levou ele a ter nota 10 no traçado, né, na área de tecnologia, são as curvas de 90 graus. Ele faz curvas em S em 2 pontos desse trajeto, né, e ele tem uma ascendência, um aclive aqui de 5% quando chega no Terminal 3. Esse circuito tem quase 3 quilômetros e ele vai fazer em menos de 6 minutos. Então, ou seja, quem chegar no metrô, na Estação Jade de Guarulhos, espera no máximo 6 minutos para pegar o aeromóvel e chegar até o Terminal 3. O metrô vai levar da Estação da Luz até Guarulhos cerca de 30 minutos.
Esse trajeto que o aeromóvel vai fazer em 6 minutos é feito hoje por ônibus, que levam de 30 a 40 minutos para completar esse trajeto em função do trânsito local. Tá? Aqui também são alguns dados técnicos. O que é interessante é ver que ele usa ventiladores de 500 kW. São ventiladores comuns, não exige nenhum tipo de instalação especial para isso. Aqui uma fotografia do sistema de trilhos, tá? Onde vocês podem ver um corte na plataforma central. Esse corte é onde vai passar o mastro que está interligado à tela, que recebe o vento para transportar o aeromóvel. Aqui já é o aeromóvel funcionando, tá? Lá em Guarulhos, fazendo uma curva de menos de 90 graus. O interior do veículo. Aqui a garagem do aeromóvel, onde é feito o centro de manutenção, lá em Guarulhos. Toda essa manutenção é feita com tecnologia e mão de obra nacional. Vale a pena frisar aqui que hoje 98% dos fornecedores do aeromóvel são nacionais, então ele fomenta a economia nacional. Você não precisa importar nada, nem tecnologia, nem peças e nem mão de obra. Aqui é o centro de operações. É importante dizer que o aeromóvel é um veículo 100% autônomo, ele não tem piloto, né? E essa é uma das considerações para ele ter um baixo OPEX. Né? Algumas das características da tecnologia, né? Ele é capaz de fazer de 24.000 a 36.000 passageiros hora sentido. Né? Aqui é muito interessante vocês darem uma olhada nessa foto, porque nós temos aqui o sistema de propulsão e força. O chassi do aeromóvel ele tem aproximadamente 1,20 m por 1,20 m, né? E um braço sustentador de 3 metros. O vagão tem quase 15 metros de comprimento e isso sustenta todo o vagão. Por que foi feito assim? Para ser leve. E quem fornece? A Randon do Brasil. Né? A tecnologia de propulsão, vocês podem ver ali. O ventilador estacionário, ele joga o vento, uma válvula azul se fecha atrás e o vento vai impulsionar o aeromóvel para frente e aquela mancha azul ali é o outro ventilador puxando. Assim que funciona. Esse é um corte de uma estação, onde está lá instalado o ventilador e a gente pode ver o duto. Novamente, aqui o truque do veículo, que é bem simples, né, e muito leve. Posso? Pois não. Todos esses dutos, todo o ventilador, toda a tecnologia nacional, inclusive da produção dessas plataformas pré-moldadas. Alguma dúvida? Aqui o trem de força. Eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra aqui o quão singelo é o aeromóvel no aeroporto aqui, Salgado Filho. Vocês podem ver viadutos aí de automóveis, vocês vão ver uma passarela de passageiros, que é aquela azul ali. Mas o aeromóvel é aquela linha mais fininha ali, passando entre eles. Lá em Guarulhos, a gente vê bem isso, porque o metrô chega ao lado do aeromóvel. O metrô chega com 8 a 10 metros de altitude, com uma plataforma que varia entre 6,5 e 7 metros de largura. O aeromóvel tem de 3 a 4 metros de altura, com uma plataforma que é em torno de 1,5 metro de largura. Então, ele é muito discreto quando ele passa pelos locais na cidade. Tá? Aqui o processo construtivo, que é como um Lego, as plataformas são fabricadas em formas pré-moldadas, são elevadas e colocadas, montadas uma sobre a outra. A certificação SIL 4, o aeromóvel está sendo certificado por um certificado que normalmente é utilizado por empresas de fabricação de submarinos, jatos e usinas nucleares. Vai ser o primeiro modal da América do Sul a ter esse certificado SIL 4. Isso atrasou bastante o processo de entrega do aeromóvel. E aqui o senhor Oscar Quester, que foi o idealizador de tudo isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir para passar o vídeo 2, para vocês terem uma ideia de... Eu fui um pouquinho rápido, eu volto lá. Aqui é a versão cargo, como nós estamos aqui falando de portos, né, e aeroportos, essa é a versão para carregar containers. Nós estamos nesse projeto hoje já em estudo com o Porto de Santos. O aeromóvel tem como objetivo
um projeto para carregar 4 containers de 40 pés ou 250 toneladas por conjunto de containers de 1 em 1 minuto, podendo carregar 480 containers de 40 pés por hora e resolver o problema lá no Porto de Santos de transporte. O outro vídeo, por favor. Então, essa versatilidade também é uma questão que está em evolução no aeromóvel, no estudo da tecnologia, trabalhar com o transporte de cargas. Isso é em Guarulhos, para vocês terem uma ideia de como é que estamos lá hoje. Centro de manutenção, os ventiladores, sistema de propulsão, toda a tecnologia de controle dos trilhos. Esses vagões são fabricação da Marco Polo do Brasil. O sistema de portas também é fabricado no Brasil. Aí já estamos no Terminal 3. Toda a tecnologia de automação hoje é operada pela Siemens do Brasil, mas foi desenvolvida na Universidade de Santa Catarina por brasileiros. Bom, senhores, é isso aí. Obrigado, viu? Desculpa aí a correria. É bastante impactante, né? A gente vê um projeto com inovação tecnológica baseado em fornecedores brasileiros e de patente brasileira. Então, agradeço aqui a participação breve, eu não sei se vocês conseguiram fazer em 15 minutos, mas foi bastante tolerável e enriquecedor para o nosso conhecimento. Então, vou passar a palavra ao nosso secretário, Clóvis Magalhães, que vai fazer aí uma apresentação de um PowerPoint com as demandas que o Estado tem de projetos que são de característica federal, né? Inclusive entrando na linha de concessões, no caso deles, lá de algumas rodovias de alguns trechos ferroviários também. Com a palavra, nosso prezado secretário Clóvis Magalhães. Obrigado ao convite do Jussara, que nos convidou, o Instituto BESC, e ao doutor Marcelo, que nos coordena. Em primeiro lugar, eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul, novamente, reitera aqui o agradecimento por ter sido já contemplado num encontro anterior, e estando aqui novamente para poder, de novo, trazer novidades, ou trazer, pelo menos, perspectivas do que estamos enfrentando. Acho que o Estado do Rio Grande do Sul, isso tem sido uma questão importante para todos nós, ele passa a ser um pouco uma referência ao Brasil, porque, como eu pensava, organizando as minhas ideias para a nossa reunião aqui, eu diria o seguinte: logística no Rio Grande do Sul não é olhar nem para a estrada, nem para o trilho, nem para a locomotiva, ou mesmo para o aeroporto, é olhar para o céu. Hoje, a nossa perspectiva logística é olhar para o céu por conta do impacto que chuvas ou mesmo esses eventos climáticos extremos estão a produzir sobre o nosso Estado. Nós temos sempre a referência do grande evento, né, da grande calamidade de 24, sem fazer uma observação que nós já vivíamos 10 episódios extremos anteriores, em um período de 1 ano. Ou seja, nós temos aqui, aproveitando, inclusive, esse episódio da COP, que está, né, se avizinhando a discussão no Brasil, é muito importante trazer a experiência do Rio Grande do Sul como referência e reflexão. Ou seja, todo o nosso investimento, todas as nossas perspectivas de desenvolvimento passam a ser uma observação do clima, porque ele é determinante, sem dúvida,
e não adianta negar, ele está a sofrer aí, a nos colocar em verdadeira mudança de paradigmas, né? A minha pauta aqui, então, ela passa por uma lógica de discutir as concessões. Mas antes, só para referir o quanto isso é relevante, nós temos e tínhamos, ao longo do governo e da proposta governamental do governador Eduardo, uma perspectiva de fazer a conexão integral de todos os municípios à malha rodoviária. Isto é o plano, está em execução, só para termos a ideia de que isso era um plano de governo que representa hoje 1/3 do investimento em rodovias, porque todos os 2/3 seguintes é reconstruir, é fazer todo um esforço de reconstrução da malha. Por isso eu digo e enfatizo o quanto o clima é incidente sobre as nossas perspectivas de planejamento e de futuro. Se não pensarmos nisso, todo o investimento posto ele está em risco na medida em que as catástrofes produzem efeitos em que vão nos levar, e no nosso caso levarão a aproximadamente 5 a 10 anos de reconstrução. É a perda de ativos, né? Nós temos uma impactação muito forte com a perda de ativos, e o Rio Grande do Sul é exemplar, mas não é o único no Brasil. O Rio de Janeiro já tem revelado isso com muita frequência, São Paulo também, na região mais costeira, né, a região de São Sebastião já teve episódios extremos, Santa Catarina também, ou seja, só um alerta aqui para essa perspectiva de pensarmos o clima e a referência. Do ponto de vista de concessões, então, entrando mais objetivamente no tema, eu digo que concessão é um contrato. Concessão não é um desejo, não é uma vontade, não é uma perspectiva. Concessão é um contrato. Contrato pressupõe relações contratuais entre entes sólidos, entre condições objetivas de um governo poder propor a concessão. E aí eu vou chegar ao final da minha participação para referir algumas concessões que não estão se revelando bem-sucedidas, né? Mas a condição primeira para propor um programa de concessões é organizar a máquina pública. Nós precisamos realmente reduzir custos de máquina pública para ser um parceiro efetivo no processo concessional. E o Rio Grande do Sul, então, já desde o primeiro mandato do governador, vem recompondo essa estrutura de máquina pública e organizando ela para ser um parceiro em concessões públicas. Para isto se fez recomposição de quadros, se fez um programa de privatizações e se desonerou, então, para permitir que o Estado se tornasse um parceiro. A outra questão, que é consequência da calamidade, nós estamos hoje no regime de suspensão da dívida pública, no pagamento da dívida pública com a União, e isso nos permitiu um investimento na ordem de 14 bilhões de reais, que é a reconstrução de infraestrutura. E somos pioneiros, né? Fomos pioneiros na questão das concessões, estamos hoje em plena execução de programas de concessão, tanto na área aeroportuária como na área rodoviária. Infelizmente, temos uma questão bastante delicada no sentido do modal ferroviário, né, por conta de uma concessão que está chegando ao seu término concedido e, infelizmente, não tem tido condições de nos aportar o que a gente precisa, e hoje estamos com deficiências operacionais no modal ferroviário consistentes, de tal maneira que nos formamos, a nível do CODESUL, uma composição com os 3 estados do Sul para uma negociação que revise o processo de renovação antecipado ou qualquer renovação com a Rumo, né? E eu falarei isso ainda no transcorrer. Bom, nos programas concessionais do Estado do Rio Grande do Sul, a perspectiva é que, no período, a gente vá conceder na ordem de 3.300 quilômetros em 3 blocos, e eu aqui vou mostrar 2 dos blocos. Isso estimado na ordem de 10 bilhões de investimentos em concessões. A ênfase já foi aqui tratada na anterior, eu acho que a gente não precisa
se desdobrar, são as eficiências que a concessão pode nos trazer e a incapacidade do poder público de ser suficiente para enfrentar os desafios, tanto de CAPEX como de OPEX, em situações de rodovias. Nós temos um esgotamento de máquina pública para isso, e é muito importante contar com a iniciativa privada, desde que, como eu disse, regulado num contrato sólido, não apenas numa projeção de desejos, né? Esta aqui, então, eu estou sendo muito breve, se achar que eu estou indo muito rápido, me avise. Nós, então, temos 2 blocos. Este bloco, o bloco 2, ele já teve audiência pública, ele agora deve estar indo a B3 para a concessão. Ele é baseado num conjunto de vias que estão no Vale do Taquari, que é o mais atingido na nossa construção lá no estado do Rio Grande do Sul. Ele totaliza na ordem de 1,1 bi de aporte público e já estão garantidos e anunciados, eles fazem parte do FUNRICS, e os investimentos de ordem privada são de 4,6 bilhões nos primeiros 10 anos. É uma concessão de 30 anos, envolve 32 cidades, são 409 quilômetros de rodovias, e ele já tem 100% de free flow, então ele já tem essa apropriação. Como foi dito aqui, ele tem, por ser free flow, ele acaba tendo uma perspectiva de tarifas bem mais ajustadas, e ele se traduz, de alguma maneira, numa justiça tributária ou justiça no pedagiamento, na medida que o usuário fica abordado com maior frequência, mas com menores valores. A perspectiva de cronograma, que já está no edital e que deve ir, é até o ano de 2031, quando nós vamos exercer uma série de benefícios às rodovias e poderemos ter duplicações, que é o fato determinante para melhorar a qualidade das rodovias. Este bloco 1, este irá à audiência pública agora, e ele basicamente envolve a região metropolitana de Porto Alegre, as principais vias e o entorno da região metropolitana, e o grande benefício é que ele tem um trecho em Greenfield, que é uma rodovia que vai realmente desafogar a BR-116 como o principal eixo de circulação na região. Eu já passo aqui e vamos aos casos, então, assim, de concessões aeroviárias. Nós temos o caso da concessão da Fraport, que foi muito atingido no período da calamidade e exigiu realmente um envolvimento muito grande de investimentos para recompor o equilíbrio econômico-financeiro dessa concessão. É uma concessão federal. E, recentemente, a questão de um mês atrás, aqui na B3, conseguimos ter sucesso ali na concessão de 2 aeroportos regionais, que é Passo Fundo e Santo Ângelo, e que são, para nós, os primeiros aeroportos com essa característica a serem concedidos. Então, eu acho que é uma questão importante, porque é um case de sucesso para os aeroviários regionais, os aeródromos regionais. Por fim, e é o que eu tratava, nós temos lá 2 casos mal-sucedidos. O primeiro deles é a ferrovia, a Malha Sul, que hoje, inclusive, estamos enfrentando essa questão de não só de uma desmobilização, hoje nós temos apenas 900 quilômetros operando, estamos desconectados do Brasil, não temos mais conexão com a malha ferroviária nacional, e o fato grave é uma possível desmobilização por parte da concessionária, deslocando equipamentos do estado do Rio Grande do Sul para outras praças. Isso já foi fruto de uma denúncia, mas, como eu disse, a nossa articulação junto à Secretaria Nacional é de que não se faça a renovação, mas que se busque perseguir um modelo de lançamento de edital e perspectivas
envolvendo os 4 estados, não individualizando os estados como era a pretensão original. Nós estamos propondo que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com a aderência de Mato Grosso do Sul, possam compor um núcleo, né, e tendo uma renovação integral dos estados, tanto no caso da Ferrovia Norte-Sul, como também para as rodovias regionais ali que abastecem. E temos o caso de uma pioneira, né, das rodoviárias, que é a Coesul, que, infelizmente, hoje registra a maior tarifa quilométrica do Brasil. E nós entendemos ali um custo, mas foi um problema de uma concessão pioneira que precisa ser revisto, né? Para não perder a perspectiva aqui do que me foi solicitado pelo nosso coordenador, eu trago aqui a visão do PELT, do Plano Estadual de Logística e Transportes, aonde nós temos, sim, apenas a duplicação da 116, a BR-290, que conecta com a fronteira e com a Argentina, ela está em um processo muito lento de duplicação, olhando para as rodovias, né? E teríamos que também trabalhar a perspectiva de 386, que é uma outra rodovia federal, que é estruturante para a malha rodoviária do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, nós fizemos, com o apoio da Portos RS, um EVTE para avaliar toda a capacidade e a viabilidade da nossa ferrovia no Rio Grande do Sul, estudando 3 alternativas de variantes e que estão hoje já posicionadas junto ao governo federal, sendo que, principalmente, um trecho que faz a conexão entre Santa Cruz e São Gabriel, que são 2 municípios ali da região, permitiriam, sim, aumentar a capacidade logística da ferrovia, melhorando o seu desempenho em termos de share ferroviário no contexto da exportação e reduzindo o tempo, transit time, no sentido de abastecer melhor o Porto de Rio Grande. Eu acho que essas são as ideias gerais. Fico à disposição, posso responder eventuais perguntas, mas eu procurei aqui cumprir com o tempo que me foi dado. O pessoal está disciplinado hoje, hein, presidente? Em sua homenagem, pela sua eficiência. Estamos tentando ser igualmente eficientes aqui. Eu passaria, então, a palavra ao nosso último, derradeiro, mas não menos importante, Eduardo Trotti, diretora de operações de uma tradicional empresa prestadora de operação interna no Porto de Santos também, que é a BR Terminais, Brasil Terminais. Então, passo a palavra ao nosso prezado Ricardo Trotti. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Trotti. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo apresentar um pouco do que nós somos, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos ser no Brasil Terminal Portuário, representando o Porto de Santos. Aqui eu trouxe uma pequena apresentação, rápida apresentação, ela fala por si só, referente aos investimentos, à eficiência e à inovação, que são os nossos carros-chefes no Brasil Terminal Portuário. Tem um rápido filme, o controle é por aqui mesmo? É isso? Ok. Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento,
em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Bom, esse é o nosso Brasil Terminal Portuário, é um vídeo rápido, mas que mostra com bastante clareza o que nós somos e o que nós nos tornamos até o momento, né? Bom, nós somos o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, e eu tenho a audácia de referenciar o BTP, o Terminal Brasil Terminal Portuário, como um dos melhores da América Latina. Um exemplo, inclusive, para outros portos de outros países, com tudo que nós temos feito, com tudo que nós empenhamos a fazer em termos de investimento, tecnologia e tudo mais. Bom, uma comparativa, só para dar uma ideia, nós somos o porto que mais movimenta contêineres comparativamente com todos os portos do Brasil. Em 24, comparado ao 25, no mesmo já do período de janeiro a agosto, o BTP movimentou 1,5 e esse ano 1,1, dado a diversidade que nós estamos enfrentando, acredito eu, na economia, com tudo que nós estamos passando, isso está já nos impactando, sim. Isso é importante nos ressaltarmos e temos um ponto de atenção de que isso não pode continuar. Nós precisamos fazer algo, e nós estamos fazendo. Dentro do market share, nós temos aí, o Porto de Santos movimenta 34% de toda a costa. É muito container, é muita representatividade. E esse é mais um ponto de atenção que a gente pode abordar um pouco mais durante o decorrer dessa apresentação. Os resultados não vêm de um dia para o outro, né? É preciso investimento, é preciso planejamento também, a eficiência e a inovação. E, além de tudo, a vontade de fazer com que nós sejamos uma referência global. É essa a nossa vontade, é essa o nosso objetivo todo dia no BTP, envolvendo todos os departamentos, envolvendo a logística, inclusive, de Santos, sempre que possível for. Nós estamos em operação há 12 anos. Nós somos uma fusão, um joint venture entre a TIL e a EPM Terminals, todos conhecem, um braço de terminal da MSC e da Maersk, que são grandes grupos, que são nossos patrocinadores, consequentemente. E temos muita vontade de fazer investimentos no Brasil. Nós estamos sedentos para investir no Brasil. O difícil é conseguir. O difícil é ter vontade de fazer acontecer dos nossos dirigentes, penso eu. Mas investimento nós queremos fazer. A eficiência que nós estamos trazendo para o Porto de Santos são diversos aspectos. A capacitação de pessoas, inclusive mulheres. Nós temos feito um trabalho muito forte em trazer operadoras para o terminal, e não só falar de diversidade, mas efetivar a diversidade. Então, isso traz uma eficiência absurda. Pode não parecer, mas, no meu ponto de vista, a mulher é muito melhor do que o homem para trabalhar. Sempre foi. Sistemas robustos. Nós temos um sistema bem forte, bem interessante, que controla todo o nosso terminal, e estamos desenvolvendo outros mais, junto à inteligência artificial, que já é uma realidade nossa. Temos alguns fatores já, ou setores, que já adaptaram-se à inteligência artificial, como a nossa manutenção, em termos de manutenção de equipamento, preventivas e corretivas. Temos a excelência na operação de navios. Hoje nós somos aptos a receber navios de 366, um dos maiores que temos no mercado hoje, e já estamos brigando por os 400 metros, o que, obviamente, necessita também da ajuda de outros coadjuvantes,
como a dragagem, que hoje nós não temos uma capacidade muito interessante de dragagem, apesar de termos um bom cofre na nossa autoridade portuária, mas o investimento precisa sair um pouco. Esses 366, só para vocês terem uma ideia do que poderia ser ainda mais de eficiência, esses navios eles têm uma necessidade de uma profundidade de 16 metros, no mínimo, para poder carregar na sua totalidade. Eles precisam de um calado maior ainda do que isso. Ou seja, 17 metros, para esses navios de escala 16 metros. Nós vamos partir agora com o projeto de dragagem para 16 metros. Ou seja, esses navios que escalam o Brasil Terminal Portuário, eles não saem com toda a sua capacidade de utilização, o que é uma perda de resultado, uma perda de manobras e tudo mais. Então, é um ponto bastante crítico. Como nós conseguimos trabalhar lá dentro dessa realidade, está envolvido também na eficiência. Ele leva direto ao trabalho que nós fazemos junto, inclusive à nossa praticagem, através de diversas manobras que nós temos feito. Eu acho que só em Brasil, nós fazemos, só em Santos nós fazemos isso, que são manobras casadas. Nós otimizamos uma média de 3 horas de manobra da barra até o berço. Ou seja, o prático, ele entra com o navio antes de sair com o do meu berço. E economizamos aí umas 3 horas e temos meia hora de manobra de substituição de um navio no berço. Isso traz um valor, um impacto absurdo para que a gente consiga dar giro na logística e giro na carga também. Claro que isso é uma parceria muito forte que nós temos com a praticagem, com os armadores, para que isso possa ser realizado. A gente não consegue fazer nada sozinho. Isso é uma eficiência que nós temos hoje, sendo empregada no BTP, e poderia ser feito em outros portos também. Inovação, nós somos o primeiro terminal no Brasil a utilizar o 5G. Nós fizemos um trabalho muito forte. A conectividade do 5G ela traz um resultado também operacional que jamais visto. A conectividade dos equipamentos que estão no berço, com essa nova tecnologia, dá uma aceleração fantástica para a produtividade que nós temos em todos os navios que operam naquele terminal. Engenheiro virtual, também através da inteligência artificial, é o que nós estamos empregando na manutenção, quando eu mencionei do alerta e do acompanhamento das manutenções preventivas e emergenciais. Operação remota, nós estamos indo para lá agora com a automação dos nossos equipamentos de pátio, que é o investimento que nós vamos falar um pouco mais à frente, mas onde o operador, dentro de uma condição ergonômica muito mais favorável, vai conseguir operar 4 equipamentos de uma vez só. Tudo à base da operação remota, após a eletrificação dos equipamentos que nós vamos receber. Vamos falar de investimento, então, né? Como eu comecei a falar no início, nós temos disposição para investir, queremos investir mais e estamos buscando possibilidades. Foram 800 milhões investidos até hoje no passivo ambiental, o maior passivo ambiental da América Latina, que era o porto de, hoje que é o porto do BTP, mas antes tinha um nome que agora eu esqueci o nome. Enfim, não vou guardar tudo muito mesmo, mas era onde se encontrava toda a tabela periódica de Santos. Estava tudo lá. E nós fizemos uma reforma, nós conseguimos investir, acabar com todo esse passivo ambiental, trazendo o porto que nós somos hoje. Foram 800 milhões iniciais de investimento. E nós estamos partindo agora para 2 bilhões, 800 milhões de dólares, estamos partindo agora para 2 bilhões de reais nos próximos anos, até 29, que é com todo o investimento que nós estamos fazendo em novos equipamentos. Vão ser mais 4 STS, vamos substituir os equipamentos que nós temos hoje de terra, que são 30 RTG, vamos trazer 57 eletrificados e manuseados semi-automaticamente. São scanners, é um gate automático, um gate que
não precisaremos de um clerk atuando no gate, isso será feito totalmente através de detecção facial, com mais segurança, inclusive, para nossas operações e para aqueles que adentram e saem de dentro do Porto de Santos, do Porto do BTP. É muito investimento, mas é um investimento que vale a pena fazer. O que é que nós precisamos fazer para acontecer isso? Eu acho que eu já falei em algumas entrelinhas, o que é que a gente precisa? A gente precisa de parceria, a gente precisa de um pouco mais de atenção. A segurança jurídica é o principal. Nós temos feito diversos trabalhos e temos esgotado muito tempo nosso que poderia ser desperdiçado com outras coisas mais favoráveis, mais vantajosas, mas para nos defendermos daquilo que muda a todo momento, em termos de taxações, tabelas e etc. O investidor, como todo bom investidor, todos nós aqui somos bons investidores, só investimos naquilo que nós vamos ter algum resultado, ou pelo menos não perder nada. E no que nós estamos sentindo hoje, que nós estamos perdendo muito. Apesar de estar gerando condição de trabalho para muitas pessoas de Santos, nós temos um quadro de colaboradores super satisfeitos com tudo que nós temos feito, mas a segurança jurídica, de uma certa forma, pode vir a nos impedir de investir mais e, consequentemente, frear o que nós mais queremos, que é o desenvolvimento de Santos, o desenvolvimento do país, sendo Santos o porto mais importante do Brasil. Então, gente, aqui eu gostaria de trazer também um pouco do meu lamentar, desabafo, pelo que nós passamos todos os dias no BTP, tentando fazer o melhor e diferente, mas não conseguindo na sua plenitude, por diversas forças, um tanto quanto negativas, daquilo que nós queremos ser. Precisamos de capacidade. E é aí, com esse objetivo que nós estamos fazendo todo esse investimento de R$ 2 bilhões, nós vamos aumentar a nossa capacidade verticalmente. A minha família mora em Balneário Camboriú, eu sou do Rio de Janeiro, mas quer ver uma coisa vertical é Balneário Camboriú. Os prédios lá crescem absurdamente. E a gente está trazendo esse exemplo lá dentro do porto. Nós vamos aumentar 40% da capacidade verticalmente. 40% é muito container. Dá para ajudar a muita gente, dá para trazer bastante navio. Queremos crescer um pouco mais, precisamos de ajuda para fazer isso, precisamos de um pouco mais de tolerância, um pouco mais de segurança jurídica para que isso possa acontecer, porque o porto vai colapsar. Nós já estamos colapsados. Em 2030, quando tiver terminado o projeto, não vai faltar espaço para container. É fato. A gente não consegue dar um atendimento ao que nós gostaríamos, ao comercial, atendimento comercial aos clientes, às transportadoras, aos outros terminais secos que nós temos, muitas vezes pela falta de capacidade e pela falta de capacidade também rodoviária, que é o que nós sofremos lá. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, muito legal. Você já chegou no Porto de Santos? Tenta ir lá, para você ver o que é que os caminhoneiros sofrem no Porto de Santos para poder acessar o nosso gate-in e poder sair de dentro do terminal no gate-out. O acesso rodoviário é precário. E eu não consigo entender isso até hoje, sendo o porto mais grandioso, o porto mais eficiente do Brasil. Acesso marítimo, não conseguimos trazer todos os navios, porque com essa limitação que nós temos de calado, se nós não tivermos investimento nessa dragagem, e rápido, os navios vão sair pouco ocupados e com um horário preciso de manobra, dependendo de uma determinada maré para atracar e para desatracar. E, obviamente, o ferroviário, que é o outro modal que nós gostaríamos de também poder estar trabalhando dentro de projetos que já foram apresentados. Então, capacidade é tudo isso. É eficiência, é investimento e, enfim,
um pouco do que nós temos lá, um pouco dos meus sentimentos, um pouco do que nós sofremos todo dia, com tudo que muitos aqui já relataram. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Era isso. Muito obrigado, Ricardo. Essas apresentações vão estar disponibilizadas aí pelo nosso sistema aqui. Há uma série de estatísticas aí que constam dessas apresentações, que podem ser apreciadas. Eu tinha um propósito aqui de me restringir aqui para poupar aqui um pouco do tempo do atraso do início do nosso painel hoje, mas eu acho que, para iniciar os debates aí, eu vou tentar fazer uma pergunta para cada um dos nossos palestrantes aqui, na medida em que eles se integram aqui em algumas questões. Eu primeiro perguntaria ao Clóvis Magalhães como o PELT Rio Grande do Sul, PELT-RS, está se inserindo no PNL. Se ele participou ou teria se usufruído do PNL. Não, a agenda do PNL ela é acompanhada pelo Estado do Rio Grande do Sul, a própria contratação da Infra como fornecedora de serviços, né, e esteve aqui no painel anterior. Eles estão conosco desenvolvendo, revisando o nosso PELT. Então, tem uma integração, tem uma leitura. É importante ressaltar que a opção pela contratação da Infra dá conta exatamente desse aspecto de trabalharmos com mais de um Estado integrado. Então, isso está acontecendo. Como eu disse, no modal ferroviário, nós estamos absolutamente integrados e discutindo uma plataforma comum para os estados. E, a nível do PNL, eu participei já de algumas rodadas de negociação, propondo medidas que sejam focalizadas na economia do Rio Grande, né, especificamente nessa questão relativa à integração com o Brasil, né, então, a recuperação da ferrovia para o escoamento do nosso produto. Hoje nós estamos somos o segundo maior produtor de soja e o quarto de arroz, e estamos levando por rodovia para o abastecimento do país. Isso nos traz um custo logístico bastante elevado, que poderia estar suprido na medida em que a gente tivesse a ferrovia chegando até o Porto de Rio Grande. Como nós dissemos, não é apenas a ferrovia Norte-Sul, nós queremos reivindicar a ferrovia Sul-Norte, né, porque a Norte-Sul já está, mas a Sul-Norte não chegou. E isso, para nós, é definitivo, assim, em termos de competitividade. Uma outra medida que nós levamos à consideração na discussão do PNL é a questão da conexão bioceânica como uma referência importante de acesso ao Pacífico, porque nós ficamos totalmente voltados ao Atlântico. Então, isso seria, do ponto de vista do Rio Grande do Sul, um dos pontos que estamos discutindo no PNL. Ao Ricardo Trotti, eu gostaria de fazer uma pergunta de que forma o projeto Aeron Carga, na movimentação interna dentro de Santos, ali, para abastecimento dos terminais, de que forma ele se integra com os terminais operados pela Brasil Terminais hoje. Se seria uma contribuição evitar essa movimentação terrestre, com restrição diária, como todo mundo conhece, sendo feita através daquele projeto que o Humberto apresentou aqui, aéreo. Sim, sem dúvida, um projeto muito interessante. Eu não tinha visto, não conhecia esse projeto, realmente impressionante. Agora, sim, sendo operação, sendo uma pessoa de operação, tudo é possível, né? É só uma questão de logística, é só uma questão de estudo e implementação. Nós queremos trazer a ferrovia para dentro do Porto de Santos, principalmente para dentro do BTP, especificamente falando. Toma espaço.
Agora, se um equipamento como esse, apresentado, ele de uma forma operacional, for viabilizado, e ainda mais flutuante, era tudo que eu queria. Nós estamos esperando um viaduto até hoje para tentar acabar com um pouco do acesso, não para a operação que o trem está passando. Né? O trem passa, às vezes, meia hora, e a operação, os caminhões ficam parados no caminho. Essa seria uma ótima possibilidade. Eu estou aberto, inclusive, a fazer um convite já para o Neiva, para o BTP, para conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos projetos, porque, sim, é possível e seria inovador. Né? Essa é a resposta para você. Eu vou passar a palavra aqui ao Humberto Neiva para ver se ele tem alguma ideia com relação a essa proximidade que os dois palestrantes que não se conheciam muito, né, mas talvez de nome, pudessem dialogar com o outro. Então, o projeto de Santos é um estudo que promete uma licitação para o próximo ano, mas é um estudo que já está bastante adiantado. Eu ia, inclusive, trazer um vídeo aqui, que é um render, um vídeo conceito no Porto de Santos, mas não ia dar tempo de passar. O que eu aprendi lá em Santos é que toda a área que é conhecida como Porto Molhado, à beira do canal, ela já está totalmente ocupada há muitos e muitos anos, né? Em função disso, o governo foi concedendo operações de galpões Redex no interior de Santos. Isso foi transformando Santos numa verdadeira colcha de retalhos e na impossibilidade do trânsito. Quem já foi ao Porto de Santos, como você estava falando, sabe que, depois de um determinado horário, tentar entrar ou sair de Santos é quase impossível. As filas de caminhões são imensas, isso gera prejuízo, né, custos altíssimos para o transporte. Então, a solução do aeromóvel está sendo estudada em parceria com o pessoal da Condilog, que venceu a licitação esse ano para explorar a Ilha do Tatu. O que é a Ilha do Tatu? A Ilha do Tatu é uma área localizada próximo a Anhanguera e Imigrantes, seria um entroncamento das duas. A ideia é fazer da Ilha do Tatu, com um pouco mais de 1 milhão de metros quadrados, uma área de descarga de cargas, de todos os tipos de cargas, né? O Porto de Santos também vai licitar agora o Tecon S10, que é mais uma área para containers, e ainda tem a BTP. Tudo isso está pensado nesse estudo, para que a gente possa transitar com os containers por todas essas áreas de maneira bastante eficaz, né? Só para vocês terem uma ideia, eu falei ali em 4 containers de 40 pés ou 8 containers de 20 pés. O aeromóvel é capaz de fazer 2,5 milhões de containers ano, com uma linha. Você pode multiplicar para 2, 3 linhas, quantas forem necessárias. Isso atende à necessidade do Porto de Santos hoje e pode se multiplicar, porque o Porto está crescendo. Vai haver agora a obra do túnel, vamos dobrar quase a capacidade com o Guarujá, né? Então, a gente está vindo exatamente nessa demanda de momento, dando as mãos com outros parceiros. É muito interessante essa conversa com a BTP, e nós temos tido todo o apoio da Autoridade Portuária de Santos, o apoio político também pelo ex-prefeito e deputado José Alexandre da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, pelo pessoal do IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério das Cidades. Todos nos têm recebido e ajudado muito nesse projeto. A ideia é uma PPP para esse projeto, tá? Mas ele está em fase, eu diria para você que inicial, nós temos 4 meses de estudo, mas a ideia é, em mais 2 meses, terminar esse estudo para poder apresentar custos para uma efetiva licitação. E, óbvio, isso vai ser apresentado primeiro a todos os operadores do porto, para ver a viabilidade de todo mundo vir a trabalhar com isso e transformar esse investimento em algo pago.
Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma linha de quase 20 quilômetros no porto. Uma linha só, ela pode ser mais de uma. E isso vai girar entre 50 e 60 milhões por quilômetro, bem mais barato do que seria transportar passageiros, as demandas são diferentes. Tá? Mas é um investimento viável e o porto tem esse dinheiro, mas isso seria financiado pela iniciativa privada ou pelo novo PAC, parte, aí a gente vai ver de acordo com esse estudo o que pode ser feito. Mas eu acho que é uma bela parceria aí. Bom, muito obrigado. Eu já recebi um aviso aqui que o nosso tempo está esgotado. Eu acho que, gloriosamente, nós conseguimos fazer tudo em 1 hora. Eu vou usar do meu direito de coordenadora. A senhora tem Duas todos os direitos aqui. Tenho 2 perguntas, por favor. Para o Ricardo, vocês não pensam em investir num outro porto diante das dificuldades naturais de Santos e o colapso que aquele porto já apresentou? Não há essa possibilidade de pensar no investimento em outro porto. Para você essa pergunta. E para o Humberto, por favor, qual é o custo de 1 quilômetro de obra para instalação do aeromóvel, por favor? Bom, obrigado pela provocação. E, sim, nós temos interesse de investir em outros terminais. Nós estamos investindo em outros terminais no Brasil, mas, especificamente em Santos, gostaríamos de participar, por exemplo, do STS-10. E, de uma forma estranha, estamos sendo bloqueados para isso. Estamos tentando trabalhar, estamos tentando reverter uma determinação, mas temos todo o interesse e temos capacidade de investimento, seja lá para o STS-10, e temos para outros terminais também no Brasil. Essa é a minha resposta para você. Preciso de ajuda para que a gente consiga fazer isso. Então, falando efetivamente sobre custos, é preciso que se entenda que cada projeto é um projeto. Mas vamos falar de Guarulhos, que é o mais recente. Né? Guarulhos custou, chave na mão, operando, total, 300 milhões para 3,1 quilômetros. Tudo funcionando. Né? Mas foi um projeto caro, porque é uma linha curta. A montagem, para vocês terem uma ideia, as plataformas foram produzidas em 4 meses. E a montagem, que deveria levar, no máximo, mais 4 meses, levou 1 ano e meio, porque o aeroporto não permitia aos guindastes içarem as plataformas durante o dia e somente em alguns horários à noite, por conta da altura dos aviões. Né? Então, isso foi um complicador. Outro complicador foi a certificação SEAL 10, que tomou 1 ano de trabalho, estudos e testes. Né? O aeromóvel, como eu disse, ele ficou pronto em agosto do ano passado. E até agora a gente estava testando para certificação. Então, eu acredito que, por exemplo, num projeto de cargas, eu ouvi isso do Marcos Coester, o CEO da Aeron, a gente estima que de 50% a 60% desse custo vai ser o custo para operar cargas. Né? Então, a gente está falando aí entre 50 e 60 milhões por quilômetro para operar Santos. Essa é a ideia. Por isso, eu gosto de dizer que esse é um projeto do Piniquim. Ele é para o tamanho do bolso do brasileiro. Né? Bom, prezados, eu, para encerrar aqui, gostaria de primeiro agradecer aos nossos 3 palestrantes aqui a destreza que tiveram para dar um bom recado num prazo tão curto. Eu vou deixar uma provocação no ar aqui, não para ser discutido aqui, que nós temos um almoço aí e às 3 horas temos outra sessão iniciando. Aproveitar a presença do Dalton aqui do BNDES e perguntar a ele de que forma o BNDES está se preparando para suprir fontes de financiamento para os empreendedores privados, concessionários, na medida em que eles não podem ir no mercado de capitais normal, porque os custos são proibitivos. Então, fica essa provocação no ar, a gente pode conversar do lado de fora depois, mas aí, o dia que você puder
eu acho que o BNDES é uma expectativa que todos nós temos de poder suprir essa dificuldade de capital privado, porque os empreendedores concessionários, às vezes, se envolvem em projetos que têm um break-even muito além, principalmente na área ferroviária, que nunca é menos de 7 anos. Né? É o prazo que você tem de começar a ter receita operacional para cobrir o período anterior de 100% de investimentos. Então, fica essa pergunta no ar, agradeço a todos e pedimos assim um pouco de desculpas por não termos provocado o auditório plenamente, mas eu acho que as questões trazidas no debate foram suficientes. Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelos convidados, também pela presença deles, obrigado de novo à nossa líder, à nossa presidente predileta, que é presidente, né, do IBESC, e que o IBESC prospere e continue sendo prestigiado pelos seus patrocinadores, né, porque tudo que eles fazem é custeado pelo setor privado, que contribui, e alguns entes públicos também, que participam. Muito obrigado e até painel 2026, com novas provocações e novas revelações. Obrigado a todos.